Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, esse lugar onde a gente prepara a mensagem que vai ser pregada ou que foi pregada na Vila. E a gente tá na nossa série Nem Tão Perfeitos. Olha só, os heróis da fé, desmistificando os heróis da fé. Eu tenho que ler sempre aqui, ainda não tá tão assim. Nem tão perfeitos, a gente trabalha em Hebreus 11, os heróis da fé. Vai para o Antigo Testamento e volta para Jesus. Esse é o nosso movimento que a gente sempre estuda cada vez um personagem do autor de Hebreus para a gente entender um pouquinho mais sobre eles. E você pode já, de partida, se já é um grande ouvinte do nosso podcast, apertar curtir, a compartilhar com os amigos. E a gente está nessa série aí por um bom tempo. Deixa eu apresentar a nossa banca aqui, começando com o Vitor Fontana. Vitor Fontana, tudo bem? Tudo bom. Qual era a tradição da Páscoa que você cresceu? Alguma coisinha peculiar da sua família que tinha na Páscoa? Peculiar da minha família que tinha na Páscoa, geralmente meu pai com a teoria da realidade total dele, que incluía destruir todas as fantasias das crianças, né? Tipo, o coelho da Páscoa não existe, é tudo mentira. Você já cresceu com tapa na cara da realidade. Eu tenho a impressão que eu cresci com essa mensagem subliminar de antes de eu começar a aprender a falar. Meu pai já vinha assim: filho, Papai Noel não existe, Coelho da Páscoa. Porque pra mim foi absolutamente natural achar que aquilo era mentira. Mas meu pai, ele sempre foi adepto da teoria da realidade total. Ele nunca inventou nada, sempre respondeu as coisas literalmente. Maravilha, hein? E por isso, quando eu tinha 5 anos de idade, eu já sabia o que era Tampax IOB. Jesus, é isso aí. Por isso que agora os terapeutas têm trabalho com ele. Tudo bem, Sival? Deu uma piorada de repente, mas eu tô bem. Qual é algo peculiar da sua infância sobre a Páscoa? A gente, quando era criança, eu tava lembrando aqui, minha mãe preparava uns docinhos e escondia pra gente procurar. Tinha uma coisa assim que ela fazia quando já era criança. Mas tinha esse processo também que, ao mesmo tempo, acontecia simultaneamente essa mística. Filho de pastor, né? Não e deixava... uma construção eu acho que é uma culpa, né, familiar ali de tá carregando uma tradição que é da nossa cultura e uma outra tradição cristã, as duas juntas, como que as duas podiam funcionar. Então, eu trabalhava sempre isso. Não é tão verdade assim, mas vamos fazer uma brincadeira e tal. Tinha alguma coisa assim. Tudo bem, Zé? Tranquilo. Alguma história sobre Páscoa? Eu só lembro de você comer seu chocolate o mais rápido possível e tentar roubar dos outros primos. Nossa, que bacana. Que lindo. Que ambiente bonito. Que coisa, né? Tudo bem, Paulo? É cultural isso? Paulo, eu tenho certeza que lá em Niterói tinha uma tradição legal na tua casa. Cara, ovo de Páscoa, pra mim era muito legal isso, né? Comer o chocolate nesse formato é algo marcante, especial. Era, né? Hoje em dia não. Eu desencantei, eu digo pros meus filhos que não tem nada a ver. Hoje eu tô na pegada do teu pai, viu? Hoje você que paga, né? Tudo pra não comprar aquele chocolate. Eu compro a barrinha normal pra eles, tipo, tem nada de ovo de Páscoa, não. E tinha um culto de sábado de manhã, né? Depois da sexta-feira. Tinha isso mesmo? Tinha, que meu pai achava muito importante esse culto. Acha? Bem cedão? Ainda hoje era de manhã o culto. Mas bem cedo, porque tem uns acho que era tipo 9 da manhã. 9 horas é cedo? Manhã, né? 6 da manhã. Tipo 9 horas. 6 da manhã. Tem gente que faz um negócio... Esse era 9 horas e era um culto que tinha muita música, tinha muita coisa. Eu lembro que eu participava desde cedo desse culto, já cantava e tal. E é uma boa lembrança. Embora hoje eu lembre, por exemplo, do meu pai de vez em quando falando assim: não pode estar fora, todo mundo na igreja tem que estar nesse culto. E hoje eu falo, cara, aquilo ali deve ter sido pesado para muita gente, porque muitas vezes era o momento das pessoas viajarem, de sair, né, aproveitar o feriado e tal. Mas essa coisa de guardar o significado disso, de lembrar e tudo mais. Então, me vêm essas lembranças, essas tradições, assim. Eu lembro que minha vida eu nunca tive nada dessas tradições, nem ovo, assim, era pouca coisa de Páscoa, assim. Arujá nem tinha ovo de Páscoa, né, não cara? Tinha, provavelmente. Não tinha. E se tivesse, meu pai não compraria. Pode ter tido, eu não quero também falar que nunca tive. Mesmo a escola do pai do Fontana. Mas não, meu pai, cara... Passava como mais... Porque provavelmente meu pai viajou toda a minha infância pregando em algum lugar. Né? Nos feriados, principalmente. Então, não devia estar em casa. Vi meu pai, assim, feriados em casa. O JV não tinha eventos.
Era interessante. A gente tinha o de carnaval. Só que eu lembro de eu, já como formado em teologia, convidado como preletor, chegando em um acampamento que eu era o preletor e o cara falava assim, na manhã a gente vai acordar às 6 horas da manhã para fazer o que da Páscoa? Eu falei, e fazer o quê? 6 horas da manhã. E aí, meio que tudo foi uma novidade, acordando 6 horas da manhã, mal-humoradíssimo. Aí tinha que comer as ervas amargas. Mas vamos combinar que é esquisito pra caramba, vai. Não, mas acordar às 6 horas da manhã pra fazer... Os adolescentes jovens. Cara, são umas coisas assim que... Mas se você... Calma, Fontana. A gente é uma igreja... O trauma é meu, o trauma é meu. Não faça isso na sua igreja. Se tem essa tradição, mantenha ela com você. Não chama ninguém pra fazer junto. Pega muito mal. Mas eu soube... Tem outras pessoas que a gente conhece que faz isso. Não chamou. Eu convidei um preletor pra acordar às 6 da manhã pra fazer culto? Pelo amor de Deus. Não era nem o culto. Isso que era interessante. Não era o culto. Era fazer as ervas, alguma coisa, sei o quê. Cara, fazer as ervas. Isso aí eu fiquei curioso. Porque eu lembro também que na escola dominical, você vai ver no o texto que a domingo, gente vai ler. comia rúcula. Isso. Porque comeram sem aqui. Sal, sem era uma nada. ordenança da primeira Páscoa. Que loucura. E aí, meio que faziam isso. E depois a gente ia tomar um café para depois ter o culto. Era um negócio assim. Bom, foi o nosso tal. Bom, vocês já viram que a gente vai falar um pouco. E a gente adiantou um personagem aqui para a gente falar sobre Moisés. E o autor de Hebreus, ele decide dar um destaque maior para Moisés. Ele dá um destaque maior para Abraão e Moisés, 2 personagens que merecem um destaque maior. Se você está lembrando da sua fé, do povo ali no Antigo Testamento, são 2 personagens importantes que o autor de Hebreus decide dar aquela chave pela fé que ele fala isso, ele fala mais vezes para Abraão, para Moisés. E como a gente está na Páscoa, você que está assistindo passou a Páscoa agora, a gente falou sobre o texto de Páscoa que Hebreus trouxe, que está em Hebreus 11, versículo 28, né? Isso. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então, antes da gente ler o texto lá de Êxodo, quer conversar um pouco sobre essa ênfase aqui que ele coloca do destruidor? Vem. Interessante, às vezes a gente vai falar de Páscoa, fala muito sobre a libertação, que tem tudo a ver. Mas aqui parece que o autor, ele mais fala sobre pela fé livrou os filhos do destruidor do que saiu do Egito da escravidão, assim. Só uma curiosidade sobre isso, né? As crianças na vila, elas têm feito, né, o mesmo tema, né, que a gente. E hoje à tarde aqui a gente estava conversando sobre isso, né? O pessoal do departamento infantil trazendo essa questão. Como é que a gente fala sobre isso, né? Para as crianças, já são termos aqui tão, né, pesados. Carregados. Né? Carregados, né? Uhum. O destruidor, a morte dos filhos mais velhos. Uma coisa que eu queria trazer é interessante. Quando você vai para o termo lá no hebraico, que vai ser que geralmente é traduzido como anjo da morte, o mensageiro da morte, é costume, principalmente de uma cultura popular, que a gente querer falar que ou é um anjo especial que sempre mata as pessoas, tipo assim, com todo respeito, quase fosse aquele animal que você guarda só para a última hora, você solta ele como se Deus falou, eu vou soltar esse... Ele é descontrolado, ele vai ter uma espada, ele vai matar todo mundo que não tiver debaixo dessa proteção que é o sangue. Ou a gente pensa que é a teologia principalmente medieval. Não, isso aí já é Satanás que Deus deixou a ordem para ele matar os primogênitos. Ou a morte, né? A morte mesmo, ela tem essa figura... Ou o anjo que é a morte. Essa figura da morte com a foice, né? O ceifador. Isso. E é interessante que aqui, geralmente esse termo não tem a ver com uma personalidade. Então, um exemplo que uma vez que eu vi é sobre um meteoro que vai bater na Terra e, de repente, a pessoa já está apavorada, sabe que vai morrer muitos, coloca o apelido de meteoro da morte. Então, e aí a gente vai estudar depois sobre o meteoro da morte. Vamos ver se a gente leria os textos, ouviria as reportagens. Vamos supor que o meteoro nunca bateu. E aí a gente começasse a falar, tá vendo? Eles falavam que o meteoro da morte ele é maldoso, ele já veio com essa intenção. Não, o meteoro em si é um meteoro que vai fazer cumprir o impacto dele vai gerar morte.
Mas ele não tem nada. Ele não é mal, né? É mais ou menos assim, ó. Esse anjo, o impacto dele sem a proteção é como se vai gerar essa morte. Mas não necessariamente ele é a morte, ou ele é o maligno que está ali, ou ele tem essa função. Eu acho isso interessante porque isso já vai tirando um pouco de uma construção que foi mais tardia sobre Satanás, sobre até outras funções de mensageiros ali. Mas o autor de Hebreus, e foi uma pergunta que eu queria ver talvez por Fontana ou outro, usa a palavra destruidor. E aqui também seguimos o mesmo caminho? É o destruidor como se fosse um meteoro destruidor? Ou é já ali eu já nem tá... sei se eu gosto muito dessa metáfora do meteoro, mas assim... Tá. Quando a gente olha para o texto de Êxodo, não vou falar de Hebreus aqui, quando a gente olha para o texto de Êxodo, você tem essa praga. Então começa por aí. É praga. Não é qualquer coisa. É um juízo. É praga, é juízo. E a gente tem que entender praga como uma coisa vindo de Deus. Mas é praga. Como é praga o gafanhoto, como é praga a escuridão, como é praga... É praga. Não é como... não é como se fosse uma coisa neutra, não. Não acho que seja neutro. Não acho que seja neutro. Eu acho que é juízo. Juízo não é neutro. Isso. Não. Sim, né? Juízo é. Estou falando do anjo em si. Não, mas não tem anjo em si. Entendi. E aí vamos por partes. Esse cara, esse anjo da morte aí, essa figura que está aparecendo aí, é a antítese do homem da morte. Quem que é o homem da morte? É o faraó, que foi o primeiro genocida, que é o destruidor de primogênitos em primeiro lugar. Sim. Tá? Então, e cada uma das pragas também é antagonista a deuses do Egito. Sim. Tá? Então, o que acontece? Agora, essa praga derradeira é uma antítese, ela é antagônica a um ser divino ali do Egito, que é o faraó. Tá? Então, o que acontece? São coisas absolutamente terríveis a serviço da justiça. Entendi. Tá? Eu não gosto da metáfora do meteoro, porque, de fato, o meteoro ele pode ser uma parada meio neutra. Não é o sentido do texto. O sentido do texto é o uso do terrível, o uso do temível, o uso... vai voltar para quem fez. É retributivo. É retributivo, mas é mais do que retributivo. Vai limpar a sujeira de quem sujou. Uhum. Tá? É mais ou menos igual aquele fogo lá que vai queimar para quem queimou. Mas é isso. E a gente não pode se esquecer. A gente prega muito na Vila a graça de Deus. A gente prega muito na Vila a esperança. Porque o foco é esse mesmo. Mas a gente não pode esquecer que essa graça e essa esperança são graça e esperança que acontecem no meio de um Deus que traz juízo diante da injustiça, que limpa aquilo que está sujo, que conserta aquilo que está errado. E essa limpeza e esse conserto são limpezas e consertos com dor e com peso e com coisas carregadas. Uhum. Tá? Então, da mesma maneira que você tem deuses que estão sendo antagonizados nas outras pragas, o faraó está sendo antagonizado aqui, porque o faraó, em primeiro lugar, foi um genocida. Sim, e aí o autor de Hebreus fala que pela fé, Moisés, através da Páscoa, ele preserva os filhos mais velhos dos israelitas. Então, dá a entender o seguinte, que a morte vai vir para todos os primogênitos e que quem tiver fé na palavra, que a palavra é a ordem do que vai fazer da Páscoa, vai se livrar desse juízo que vai vir para todos. Ordem que Deus dá por intermédio de Moisés, né? Porque assim, eu entendo o que o Fontana está falando, mas eu entendo também que é mais ou menos assim. É um negócio que vai ser geral. Não é só para atacar o faraó e os israelitas. Ah, tá. Tem um outro negócio importante, então, no meio disso que você está falando. Tá. Que é o seguinte, dentro da mentalidade do Antigo Oriente Próximo, existe uma figura muito importante para entender todo o Antigo Testamento e também o papel de Jesus, mas o papel de Jesus a gente pode falar depois, que é a ideia de rei representativo.
Então, o que acontece? As coisas que o rei faz são coisas que representam a nação. O rei, o faraó, quando ele acerta, a nação prospera. Quando ele erra, a nação fica em frangalhos. A mesma coisa vai acontecer com os reis de Israel depois. Né? E isso não é bíblico apenas, isso é do Antigo Oriente Próximo. Isso é do Antigo Oriente Próximo inteiro. Então, o que acontece? Quando o faraó... E eu acho importante a gente voltar lá no comecinho de Êxodo para entender a mentalidade do faraó e a relação dessa representatividade do faraó junto ao povo. Veja só, faraó, lá no comecinho de Êxodo, ele faz um exercício de persuasão do povo para que o povo compre a ideia do genocídio. O começo do livro de Êxodo tem lá uma genealogia que é a importância do povo de Israel. Quando a narrativa sai dessa importância do povo de Israel e vai para o faraó, o que é o faraó? É o faraó olhando para esse povo, para essa genealogia e dizendo assim, olha, esses caras estão crescendo em número. Para quem que faraó está dizendo isso? Para o povo egípcio. Pode ser que se eles continuarem crescendo em número assim, eles cheguem num número tão grande que talvez eles possam se aliar, talvez, quem sabe eles se aliam aos nossos inimigos, e se eles fizerem isso, talvez eles consigam sair daqui. E então você tem o genocídio. E então vem a ideia brilhante do faraó de dizer assim, vamos matar então todas as crianças deles, para que o número deles não se multiplique. Tá? Assim como Deus faz com Adão, assim como ele faz com Caim, assim como ele faz com Noé, assim como ele faz em Babel, com Faraó, Deus faz a mesma coisa, que é um estrangeiro. Deus chega e fala o seguinte, antes de jogar praga e antes de ter juízo, eu vou conversar com esse matuto aqui. Aí ele vai... Primeiro, mesmo tendo genocídio, mesmo o genocídio acontece, tem lá Sifra e Poá que primeiramente evitam, mas depois o plano se concretiza. Deus deixa com paciência a coisa acontecer, chama Moisés, fala, Moisés, vai lá conversar com o faraó. E Moisés conversa diversas vezes com o faraó. Diversas vezes com o faraó. O que está acontecendo ali? A figura do rei, ela é representativa do povo. Então o povo sofre pelas coisas que o rei faz, mas o povo também sofre pelas coisas que o rei faz, porque o povo é aquele que viabiliza o que o faraó está fazendo. Sifra e Poá foram resistência. As duas parteiras. Agora o resto do povo não, o resto do povo foi convencido de que tinha que entrar num plano de genocídio infantil. Né? Então, agora, depois de tantas vezes tentando convencer... Você acha que uma coisa que eu nunca tinha pensado, esse genocídio ficou contínuo ou não? Não me parece ser isso que o texto narra, tá? Não me parece ser isso. Me parece ser algo pontual. Me parece ser algo pontual. De qualquer forma, deixasse o povo de Israel sair... Não, tudo bem. Não, eu só estava querendo saber se... Não, assim, é um papo que Moisés vai ter depois de alguns anos, tá? Uns bons anos, uns 40, né? Pelo menos, né? Se você for levar literalmente, é 80. Porque você tem ali depois do deserto. Mas é um tempo bom. E aí você tem uma outra coisa. Ao lado do rei ali, ao lado do faraó, você tem uma classe sacerdotal de sacerdotes desses deuses que estão sendo antagonizados pelas pragas que Deus está mandando. Você tem uma classe sacerdotal que o tempo todo seduz o faraó para que ele antagonize o Deus dos israelitas. Seduz o faraó para manter a postura firme com os israelitas. A gente vê claramente num dos primeiros sinais ali do cajado, eles vão e também vão replicando, vão dizer, isso aí a gente consegue. Então, existem diferentes classes dentro da sociedade egípcia, mas de maneira geral, o que está sendo mostrado é que o Egito entrou num projeto de celebração da morte e do mal,
E as pragas estão limpando o Egito disso. Deixa Israel sair e vem uma limpeza. Que poderia ter parado na primeira praga. Poderia ter parado na primeira. São 10. Não, e são 10 é interessante. 10 é um número muito completo. E lá para a quinta, quando o faraó faz pela quinta vez não ouve, você começa a ter aquela palavra de Deus que é difícil de interpretar, que Paulo vai resgatar depois, aonde fala do endurecer o coração do faraó. Então você vai falando, e o texto vai dizendo assim que Deus endureceu o coração do faraó, mas que a gente também pode interpretar ali como dizendo assim, cara, passou do ponto de retorno, eu vou te entregar o teu coração, deixar ele te mostrar. Então não que necessariamente Deus é o culpado, falar, eu vou endurecer o seu coração porque eu não quero. De propósito para você. Não, vou deixar você seguir esse caminho que você vai ver aonde vai dar. Agora vamos ler com esse contexto de Hebreus, a 10ª praga e na verdade, Êxodo 12, de 1 ao 11. Vamos ler, Zé. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vai até o 14. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Texto pesado, hein, Paulão? Você já Exato. fez música sobre a morte? Acho que não, cara. É pesado esse texto, cara. Eu sempre, assim, né? Eu como, né, mais poético, né? E com as histórias que eu conto e tal, esse seria um texto que me tomaria mais tempo para conseguir, de alguma maneira, contar isso aqui, né, para as pessoas, trazendo o que há de positivo, né, a beleza que há nesse texto, porque há, né, como um sinal de Deus do que viria pela frente, né, e da dinâmica da vida como um todo, né. Paulo vai trazer isso também, depois dizendo, tá todo mundo morto, né, nos seus delitos e pecados, e precisa que algo radical aconteça para que essa situação seja mudada, né. Agora, é difícil, né, cara, de compreender, assim, a gente pensando nos membros, né, nas pessoas que vêm à vila e que não têm, talvez, esse histórico de conhecer, e ouvir uma leitura como essa no domingo, não é fácil, se você não tem depois uma explanação que
né, que traga o valor, a vida e o que Deus está querendo no final das contas com isso tudo aqui. Eu acho um detalhe que geralmente a gente passa, antes de entrar no cordeiro, no ritual aqui, a gente falou um pouco do anjo da morte, né? Que nesse caso não é nem anjo, ele está falando que eu vou passar. Deus está já vindo aqui, vou com juízo, vou destruir tudo. É que é uma celebração de começo de calendário, né? Existe um novo jeito de contar o tempo, um novo jeito de... É quase como um restart de... Deixa eu falar, vocês saindo daqui, vocês vão ser uma nação própria, minha, e vai ter um outro calendário. Vamos mudar as coisas aqui. Até porque os calendários, me corrija se eu estiver errado, eram muito vinculados com os deuses, com os ritos, porque com os deuses eram muito vinculados à fertilidade e à colheita. Exatamente. Épocas do ano, né? As épocas do ano entravam aí também. É o Tostines e o Fresquinho. Mas é mais interessante ainda, porque assim, os calendários são muito vinculados às colheitas e aos deuses. Esse calendário, nem sei se tem... Tô pensando aqui agora, aqui alto. Esse calendário ele não é vinculado à colheita. Ele é um calendário que inicia com um ato de Deus, ou com, com uma coisa... Lógico que depois vai ter tudo vai ter muito, vai ter... Sempre tem. Mas é como assim, ó, esse é o primeiro mês. Mas a questão é a seguinte, vamos lá. A ideia de iniciar-se um calendário, e a ideia vinculada à colheita, a ideia do início aí, que é o início da vida. Uhum. É a vida começando. É a questão da fertilidade. Na verdade, assim, quando eu falo colheita, não necessariamente o começo é na colheita. Mas é o começo do ciclo agrário, do ciclo da agricultura, da fertilização, etc, etc. Tá? Então, o que acontece? Esse texto, ele está jogando uma coisa um pouco irônica, não no sentido de gracejo da palavra ironia, mas no sentido de trazer elementos muito contrastantes para dentro de um mesmo ponto, que no início daquilo que eu celebro a vida, está vindo o destruidor de primogênitos, está vindo o anjo da morte, está vindo esse episódio pesado. E maravilhosamente, por outro lado, o autor de Hebreus parece, mais uma vez, como ele fez em Abel, como ele fez em Enoque, como ele fez em Noé, parece, mais uma vez, apontar para o fato de que precisa de um recomeço. De que precisa de um determinado tipo de ressurreição ali. De que, olha, para começar a celebrar essa vida aqui, tem uma morte que precisa acontecer, senão não tem celebração de vida. E cai muito no que a gente veio conversando sobre os 10 juízos ou as 10 pragas, eles ser uma descriação, mas é interessante que a 10ª praga é o ponto final para alguns, mas é o ponto de começo para outros. É como assim, eu vou descriar, vou trazer o dilúvio, mas de um contexto de contexto que quando acabar vai ser o fim de sofrimento, de muita... Você estava usando a palavra limpeza, né? Apesar que isso aí, mais pra frente, ficou muito ruim, né? Esse negócio de higienizar, a limpeza. Mas é uma limpeza de maldade, de pecado que Deus está fazendo. E, por outro lado, ele começa no primeiro dia da criação, vamos dizer assim. E um detalhezinho aqui, que é interessante, que ele fala que no 10º dia a gente separa o animal, mas a morte acontece depois de 4 dias, ou seja, depois de 2 semanas completas. Então você tem também assim as semanas ali, você tem um recomeço que começa bem interessante, como a gente tô começando a criar de novo, né? Vitor, teve uma fala sua no domingo retrasado de noite, ou sei lá que domingo era esse, né? No contexto de quem tá vendo. De repente faz muito mais tempo. Mas que você trouxe essa ideia, né? Que de um contexto de morte, de fim, de fim da linha, nesse contexto apresenta-se um recomeço, ou Deus sinaliza um recomeço. Então você falou, né, no fim eu vi um recomeço. E é isso, né? Parece que isso tem se repetido na nossa série. O que eu acho fascinante
é a quantidade de vezes que esse tema Porque Noé reaparece. Era de Noé ou era outro tema? Enoque também tem isso. Enoque também tem, né? Foi no de Noé que ele falou isso. Foi no de Noé, então foi antes de ontem. Isso. Não, foi mais antes de tempo. ontem, que pra quem tá vendo, não é antes de ontem. A partir da gravação. Isso. A partir da gravação. Mas a gente tenta fingir que a gente só tá gravando ao vivo. As pessoas sabem que a gente grava antes de pregar. Para de desmistificar a Páscoa do pessoal. Tô brincando. Não. Que nem seu Não, mas pai fazia com você. Mas a gente tá desmistificando os heróis da fé aqui. Mas não a gravação. A gravação é mitológica. Isso é interessante. Esse começo de calendário, ele tem esse recomeço. Então tá bem claro aqui, ó. Vai acabar e vai começar algo muito especial. Tem sempre, quando você tem o juízo de fim, você já tem uma palavra. Aliás, sempre foi isso. É o que o Fontana tá falando. Quando você tem a palavra de fim, que é a palavra da consequência de Adão e Eva ter desobedecido, da maldição, tudo, existe uma palavra de esperança, um recomeço. Olha, ele vai pisar sobre a cabeça da serpente, a serpente ferirá o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Então, assim, ali já começa de novo Tudo um isso, cara, apontando pra cruz, né? Do contexto de morte, um recomeço. Mas agora, no capítulo 12 de Êxodo, é mais descarado, né? Sim. Que agora ele vai, ou é mais Tá olhando de descarado, trás pra ou os frente, autores do Novo Testamento deixaram mais descarado. Né? Talvez não estava mais a festa principal, você tá ali, você vai pegar um animal. Interessante, assim, tem todo um negócio de vizinhos. Tem algo especial aí no vizinhos? É a ideia da comunidade, né? A gente não vai estar sozinho. Né? A gente divide, a gente está junto, a gente compartilha. A gente não... Essa ideia que a gente... Chamar o vizinho, então é eu acho que interessante. Cada um por si. É uma experiência comunitária. O mundo né? avançou tanto, né? E a gente tende a esse jeitão solitário até para coisas básicas que não precisava. Por exemplo, uma refeição. A gente... eu acho que tem alguma coisa que a gente pode até falar assim, isso aqui é para ser reservado mesmo, isso aqui é pra gente... E não é para todo mundo esse assunto, ou alguma coisa assim. Mas só que chegou num ponto onde as pessoas estão vivendo um tipo de isolamento desnecessário. E a Páscoa, ela é o oposto disso. Ela sinaliza uma bênção que tem a ver com a humanidade. O completo, né? Então a gente está vendo aqui o primeiro momento, né? Se a gente ler os dois textos, o primeiro momento do que a gente chama de Páscoa. Mas a concretude de tudo isso aí é uma bênção para todos os povos. Está completando aquilo que a gente falou de Abraão, né? Que a bênção de todos os povos está completando em Jesus, pelo que Jesus fez. Mas aqui ainda não sabiam. E a experiência que eles podiam ter é uma experiência comunitária, então a gente vai revelando Cristo na medida que a gente vai convivendo, a gente vai vivendo e dividindo isso. Né? Eu acho importante disso que você falou, assim, Val, lembrar no texto específico, você estava falando, eu fui lembrando disso, o quanto essa comunidade estava com esse senso comunitário coletivo deformado, estava com esse senso coletivo atacado, frágil. Então, sabe o que é interessante também? Eles né? não acreditam em nada, ou não sei se é em nada, mas o tempo todo eles culpam Moisés. Exato. Cara, exato. Assim, é um negócio assim, até a gente lê, parece meio infantilizado. E eles veem o mar se abrindo, eles veem a morte, Deus preservando os filhos. Eles continuam desse jeito infantilizar, culpando Moisés, no deserto toda, a vida toda. A vida toda a culpa é de Moisés. Mas Marcos, a gente Moisés é o outro, né, cara? Nós na verdade, somos Moisés assim. é Deus. A culpa nunca é nossa. Mas Moisés é representante de Deus. Exato. Vamos lá. Lembra a questão do faraó? Representante do povo e representante divino. Moisés está fazendo esse papel. Isso. Tanto que várias vezes Deus fala, eles não estão rejeitando você, ou eles não estão te ofendendo, eles estão me ofendendo. Exato. E tem às vezes Deus fala, me segura, Moisés. Sabe aquele jeito quando você não queria brigar na escola? Você sabe que talvez você ia apanhar, não no caso de Deus, mas eu era assim. Eu só ficava valentão quando alguém me segurava. Mano, quando alguém me segurava, me solta, eu vou te acabar. Daí o cara me solta... Aí você segura a mão. Gente, mas segurava em alguma coisa e falava, me solta, apóstolo. Então, assim, tem hora que Deus falava assim, Moisés,
eu vou descer, eu vou destruir esse povo, não sei o quê. Fala assim, me segura aí, Moisés. Mas, assim, e é lógico que tem uma pedagogia aí, né? Pelo menos enquanto o povo está debaixo do domínio do Egito, essa figura dos caras culparem a Moisés não é tão distante da nossa realidade, da nossa cultura. Na cultura pop tá cheio disso. Eu vou narrar mais ou menos a cena genérica. Eu tenho medo quando você traz seus exemplos. Não. Você sabe, vem o Chaves, vem os negócios... Não. O último foi o quê? Foi Disney, alguma coisa assim? Não lembro, foi muito foi legal. o Mufasa. Rei Leão. O último... O último foi o último exemplo foi na abertura aqui, pô. A abertura aqui dele falando do OB. Mas vamos lá, vamos ver qual é esse de agora. Não. Assim, não tá longe disso. Se não for, eu não quero. Mas assim, ó, pensa no exemplo genérico, você vai lembrar de um monte de filme, assim. E não só de filmes, talvez de séries e tal. O cara lá é comerciante num determinado lugar que é dominado por uma máfia, dominado por uma milícia, e ele tem que pagar essa máfia, essa milícia toda semana. Aí vem o idiota metidinho a herói e vê o dono do comércio sendo extorquido e ele fala assim, vou acabar com esse negócio. E vai lá e bate nos caras que estavam fazendo a extorsão. O dono do comércio fica pé da vida. O cara tava me extorquindo, mas é a minha garantia de segurança. Se fosse na Chinatown, seria isso. Se fosse, né? Não estamos falando. Se fosse mas indiano também pode ser. No Rio de Janeiro também. Meu Deus, que horror. Brincadeira, você que é indiano e chinês. Carioca, japonês também se sentiu ofendido. E carioca. Tudo isso aqui era só... Eu achei que ele ia descrever Bollywood. a série que a gente tava falando. É tudo Bollywood. Não, mas o cara fica bravo porque vai fica... vir gente maior e vai destruir muito mais. O povo tava passando por isso, tá falando, o que esse Moisés tá inventando? O que ele tá mexendo com isso, né? Vai se machucar. Isso, mano. A gente que tá sendo escravizado, você ainda era o filho mimadinho do faraó. Moisés, cadê seus cavalos, cadê suas carruagens pra você querer comprar essa briga? Ô Moisés, cadê suas lanças, cadê seus escudos pra você querer comprar essa briga? Mas é interessante isso. Porque menos Moisésinho. Mas aqui eles vão. Aqui eles ouvem. Aqui sim. E o que Na mostra décima, isso... Não, e é interessante que é a única praga que o autor de Hebreus lembra para falar sobre pela fé. Parece que aqui, pela fé, todo mundo entrou. Tá bom. Mais do nisso que a ouvir... gente, assim, não vamos arriscar. Mais do que ouvir... Tá os caras assim, pô, deixa quieto, cara. E tem um detalhe a mais nisso. Quando Moisés lá atrás sai corrido do Egito, né? Foi porque ele tenta ele defende lá um hebreu. Ele e não quando sabe defender os hebreus, né, ele mata lá um soldado egípcio. E quando ele volta e vê os dois hebreus brigando, ele fala, vocês são irmãos, vocês são, né, no mesmo... Por que vocês estão brigando? Ah, você vai matar a gente igual você fez com o soldado? Daí ele fica com medo da situação. Mas esses detalhes mostram isso pra gente, né? Que depois a gente vai pensar, não, eles já eram um povo. Mas a própria escravidão, ela faz isso, né? Que nem vocês estão falando dessa situação... Se a gente é escravo, eu não tô junto com os outros escravos contra. Não, o Paulo, se eu sou escravo junto com ele, se o Paulo vacilar, eu me ferro. Então eu fico com raiva dele, eu não fico ao lado dele. Isso. Então tem uma toda identidade destruída. Essa identidade de povo não existe aqui. Não existe. Ela se perdeu em algum momento. Mas isso traz uma ênfase maior em Êxodo 12. Mostra que nesse último episódio existe um contraponto de tudo que eles eram. Eles estão chamando os vizinhos. E é interessante porque tem elementos do ritual, que mais pra frente vai ser explicado. Você queima tudo, não deixa nada, que era o sacrifício que era o holocausto. Então você queima tudo, não deixa nada. Então também tem isso. Se você vê que tem muito animal e tem alguém precisando, chama também, que vocês vão comer juntos isso nessa madrugada do 14º dia do ano. E vão sair correndo, né? A palavra de Deus, às vezes... a palavra de Deus, às vezes, ela não vem fazendo sentido. Eu fico pensando para quem estava ouvindo isso, ainda que eles tenham, né, feito, né, porque era um movimento de Deus e ele tinha esse plano, se você parar para pensar, o cara recebendo essas instruções... Isso não faz sentido para mim. Por que eu tenho que chamar alguém para comer comigo? Por que eu já tenho que comer com a mochila nas costas, né? Tipo,
né? O que está acontecendo? Mas a gente hoje olha para isso e fala, cara, Deus estava fazendo por isso que algo. esses detalhes, eles levam uma questão de fé aí por trás que, pra gente hoje já, vendo ali o futuro, obviamente, a gente fala, não, tá tranquilo, tá fazendo. Não, mas existiu aqui uma necessidade de fé por Moisés, de ter essa postura, até porque a gente vai ver que depois Moisés é o culpado da coisa, se der ruim é culpa dele. Então existe uma fé, uma carga sobre Moisés. Pensa você levar um povo para ir adorar no deserto, e aí, e se não der certo, e se a gente morrer, e se o faraó ficar ainda mais puto, a gente já tentou várias vezes com isso, já não deu muito certo e tal. E nesse episódio, especificamente nessa praga, o povo está investido nessa fé. Nessa fé de Moisés, em especial quando a gente lembra que eles são escravos, como você lembrou, e eles sacrificam animais. É abrir mão de um bem material escasso em torno ali de um ritual. É uma demonstração de fé considerável ali. Não, e é uma demonstração de fé considerável no lado financeiro, mas também é uma demonstração de fé de uma mudança radical. A gente está sacrificando porque sabe que isso aqui é o ponto final. Porque assim, a gente coloca... Eu sei que o texto fala que o faraó libera e depois volta atrás. E de certa forma acontece isso. Mas também está acontecendo outras coisas. Existe um luto de um filho que você não está preocupado com outras coisas até você resolver o que aconteceu. Então é mais ou menos assim, ó. Sabe, Paulo, você que é do mar, sabe assim, você está pegando a onda, aí veio uma sequência que bateu na tua cabeça. Eu, como sou do mar, assim, que eu nunca corto a arrebentação, eu vou com o nosso amigo ali, e a última vez que eu fui, aí a gente foi e ele atravessa rapidinho e eu fico ali tomando na cabeça. E aí quando dá aquele alívio, sabe aquele alívio assim? O mar, aí você vai assim, vou nadar rápido. Por quê? Vamos ver se você já sabe por quê, que você tem que passar logo a arrebentação. Pra dentro, né? Isso. Porque depois que você passa a arrebentação, a coisa tranquiliza. Mas se você enrolar, o que vai acontecer? Você vai tomar... Vai você vir volta uma lá. onda, vai vir uma sequência, às vezes pior que a primeira. Sim. É mais ou menos isso, fica pronto. Porque vai ter uma brecha de pouco tempo que vocês vão sair com tudo. Então fica pronto. Só que assim, essa prontidão de sair rápido, parece que Deus está prevenindo, não sei se vocês têm essa impressão, está prevenindo dizendo assim, ó, faz rápido. Porque eu vou dar essa autorização por pouco tempo. Entre uma série e outra, né? Isso aí, isso. É quase assim, é quase o luto deles. Porque depois vai vir um ódio muito maior que você nunca viu. Medina tá orgulhoso de você. Ilustração extraordinária. É que eu sou do mar. Surfista desde a infância. Lá em Mas, Arujá, cara, surfava trem, Arujá. Esse senso de imediato não é apenas para... saia logo. Sei lá, ele é um senso dizendo assim, aproveita isso, porque quando esses caras caírem em si, no seu coração petrificado de ódio, eles vão destruir vocês. E é o que acontece. Pouco tempo que eles saem, eles se veem cercados entre um lado o mar e outro lado as carruagens que estão ali, que eles vão ser esmagados. Então tem um senso de urgência. E agora uma pergunta aqui. Eu sei que a gente tem... Bom, quero ver se vocês já ouviram alguma coisa ou tem algum... Por que passar o sangue nos umbrais da porta? Existe alguma coisa, algum paralelo com os outros deuses? Assim, a gente sempre pensa, porque na porta que entra coisa. Então, mas um espírito não precisa de uma porta para entrar, né? Assim, a figura fica muito clara aí. Pode ser só isso mesmo. Essas figuras que a gente... Tem uma questão didática, não tem? tem. Também de apontar para algo que vai, né, que tem a ver com sangue, que tem a ver com... Ou não? O versículo 13 aqui de Êxodo fala diretamente sobre essa questão, né? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o esse Egito. passarei em diante é o nome da Páscoa, né? O passar por cima, né? Passagem. Esse pular. Mas
Só para eu entender os negócios. De novo, a gente está diante de mais uma daquelas questões que estão presentes no Antigo Testamento, que são místicas e que a gente, quando a gente do lado de cá, vendo tanta coisa que passou, a gente tende, pelo menos na nossa perspectiva teológica, a resistir mais esses sinais que têm uma representação mais mística. Ou que têm uma representação talvez mais presente nas culturas do entorno do povo de Israel do que necessariamente a ver com alguma coisa que estava ali o tempo todo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o povo está tirando sorte, está ali sorteando quem é o culpado, lá no caso de pecado de Acã, por exemplo, ou em outros momentos, ou até sorteando qual vai ser o próximo apóstolo. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente está vendo um tipo de prática que é cultural, que o pessoal fazia, viviam fazendo isso, e olha que coisa, né? Aquilo está feito ali até com uma cultura dentro do povo que andava com Deus. A gente vê isso acontecendo. Então tem bastante... em alguns lugares nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, essas coisas que tem essa mística do povo do entorno, fazendo, e o povo também está fazendo. Algumas coisas são deploráveis, tem a ver com os outros deuses, e até os profetas se levantam contra isso, contra essa prática e tal. Aqui nós estamos vendo isso e não apresenta para nós uma representação necessariamente tão rápida assim no outro povo. Mas é mística porque nós, aqui olhando do lado de cá, a gente já viu o sacrifício de Jesus na cruz. Que tem a ver com sangue, tem a ver com morte, tem a ver com... Aí a nossa representação mística para nós aqui, que está no símbolo, né, quando nós tomamos a ceia, a gente tem essa representação também. E na Páscoa a gente vai lembrar disso, dessa conexão. Então, a gente também está nessa experiência de ter um sinal, de ter alguma coisa que nos lembra do sacrifício de Jesus. Para eles, foi essa ceia original aí, que era representada pelos umbrais, e para nós é representada por alguém de nós lendo um texto que não existia. E aquele povo não tinha um texto para ler, né, para falar. No versículo 27, depois vai falar, como que você explica depois para os seus filhos, tal? Respondam assim: ao sacrifício da Páscoa, ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, tem alguma coisa aí com casa, né? Não é só os indivíduos, são as famílias, são famílias que veem o vizinho, então tem algo a ver tem com... sangue, né, que sinaliza isso, né? Quem que será poupado. Uhum. E isso tudo está sinalizando, como o Simval falou, coisas que hoje são muito mais claras e muito mais fáceis de se interpretar. Vocês deram uma volta, eu entendi. Mas eu vou fazer um outro tipo de pergunta para a gente começar. O Vitor não falou nada. Não falou porque não tem para acrescentar. Não, porque provavelmente o Marcos tem uma resposta que ele quer que a gente dê. Qual é a tua resposta? Não, eu não fiquei tática de satisfeito. professor. Que você quer? Eu não fiquei... Mas deixa eu fazer outra pergunta. Eu acho que pode... assim, tem coisa? Vamos lá. Por que sangue e por que na porta? Não pode inventar nada, não, tá? Não vale inventar, que nem eu pedi de oração lá agora, mas você estava inventando. Tá, por que sangue e por que na porta? Provavelmente. E aí entra na esfera inferência e assim... A questão das pragas serem antagônicas a deuses egípcios e a espiritualidade egípcia é ponto pacífico. A questão do sangue e da porta talvez seja, de novo, um antagonismo à percepção de vida dos egípcios. O que é vida para o egípcio? Vida para o egípcio é quando você morre. Por isso que você tem pirâmide, por isso que você tem construções que são construções que representam o pós-mortem, que é, na verdade... A entrada da vida verdadeira. A entrada da vida verdadeira, da eternidade. Essas construções, elas representam essa eternidade por meio de materiais extremamente duradouros. Então, quando você vai falar de algo que representa o início da vida para o egípcio, você tem que usar pedra. Jamais madeira, que dirá sangue. O ponto de passagem de algo que é meio que vida para vida de verdade no contexto egípcio é um ponto de passagem que é marcado pelo momento que você vai morar num lugar onde as coisas são perenes, constantes, duradouras, é coisa de pedra. Aqui a gente está vendo um processo invertido. O ponto de passagem do israelita para o momento de vida,
onde tudo é morte, mas aqui a morte não vai pegar, porque esse é o pedaço de vida, a gente vai marcar como? Na madeira, sujo com de sangue. Então, é isso que eu queria ouvir, entendeu? Você vai, então, mas eu não tempo todo querendo ouvir isso. Mas tem comprovação realmente? Não tem. É um mas achismo, é um achismo. Eu só não falei porque é um achismo, entendeu? Mas o Vitor quis falar. Deixa eu fazer mais então uma pergunta. Eu não quis inventar nada. Não, deixa podia inventar? Deixa eu fazer uma pergunta. Mas foi uma invenção boa. Foi convincente? Foi, já tá Cara, aqui. Vou falar já isso no domingo. Vou falar domingo. Você vai ver, tá lá. Ó, uma outra pergunta agora um pouco mais... Nossas respostas podem estar mais baseadas teológicas e um pouco também na Bíblia. Vou inventar dessa vez. Jesus ele escolhe, e não foi uma coincidência, ele escolhe a ceia de Páscoa, a mesma festa, o mesmo jantar para fazer a sua última refeição e que se torna o simbolismo, o memorial, o meio de graça, seja lá qual é a denominação que você tem, do ato que ele vai fazer na cruz. E isso é claro, E aí, o que eu estou perguntando para vocês, a gente já conhece que tem o sangue, que é o sangue que foi derramado. Aí dá para fazer o paralelo mais claro. O sangue do umbral. Esse paralelo é feito? Calma, deixa eu acabar minha pergunta. Discípulos? Então, esse vai chegar aí. Aí a carne, o pão, aí eu já não sei se está tão claro. Porque esse é o meu corpo. Em João, ele vai falar mais para frente que é a carne. Então, pão e carne estão muito associados no Evangelho de João. Não sei nos outros evangelhos. Mas pode ser também o pão do maná, de trazer a vida, tudo. Então, a minha pergunta é essa. Ou seja... Naquele ato que Jesus faz na última ceia, existe outros elementos implícitos na cabeça ali dos autores bíblicos e de Jesus, desse texto que a gente leu, ou é mais básico mesmo, ou é um símbolo só conectando com o outro, sendo adaptado? Não sei se eu deixei claro. Por exemplo, o senso de urgência para sair da escravidão está ali implícito em algum momento? Boa pergunta. Ou a queda dos deuses como uma demonstração tá junto? Ou não, Marcos, está indo longe demais. Jesus ele pegou 2 símbolos. E aí, quais são esses 2 símbolos? O sangue eu acho que está meio claro. E o pão? É mais conectado... A gente sabe o significado. Pão é o corpo de Cristo, que foi partido porque está lá no texto. Mas no que está conectado nessa história que vocês entendem? Ou não é tão preciso assim? O texto, a Bíblia dá primeiro, a gente quando no passar do tempo, né, nós estamos falando de ceia, o tempo todo que a gente está lendo, tanto aqui em Hebreus, mas quando a gente está lendo a original, que é esta primeira que está em Êxodo, e quando a gente lê a ceia de Jesus que você falou agora, a gente está falando de um jantar. A gente não está falando de alguma coisa que nos lembra remotamente um jantar. Então, quando nós estamos tomando a ceia hoje, nós estamos lembrando remotamente de alguma coisa que nos lembra um jantar. Eu tenho, assim, a não ser que alguém que está ministrando a ceia diga, era um jantar, ninguém pensa nisso na hora que está tomando a ceia numa igreja, seja católica, protestante, seja qual for. Está sempre pensando que a ceia é a ceia. A ceia é a ceia mesmo. Parece que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que Jesus fez. Literalmente. Não, desculpa te interromper, mas já de partida... não é um elemento para se fazer num templo. Pois é. Ou numa sala, numa cerimônia, construção de cerimônia religiosa. Ele é feito para fazer em casa. Vocês falaram aí, em casa, na casa, o bet lá do hebraico, tá tudo na casa. Mas a gente... E o texto é muito claro de Jesus que eles fizeram numa casa. Oikos. Só que a gente agora só faz no templo. Ou no salão que se reúne o grupo. Isso já traz uma diferença grande. Não sei tira quanto é necessário, mas isso traz do senso de comunhão, do senso de jantar. Mas está levando para a gente que faz essa leitura de que a igreja é esse povo que se junta e se chama de irmão, né? E se forma em uma comunidade e quem nem é povo vira povo e todo mundo está junto. Então, está trazendo uma nova identidade para esse povo, tudo aquilo que Jesus fez. Então, a gente está numa transformação e coisas que a gente traz significância.
Então, quando a gente está falando da ceia, que é esses elementos que a gente usa 2, e quando a gente olha para a ceia original, tinham, sei lá, 10, né? Tem as frutas, as ervas amargas, tem pão, tem carne. Pão, tem, né, carne e tal. A gente está usando todos esses elementos e a gente traz isso. E quando Jesus faz, ele fala de 2. Eles estão num jantar, mas Jesus fala de 2. Jesus, quando ele está ministrando. Então, a gente sabe, né, onde a gente vai tomar ceia. E a ceia tinha todos esses elementos, a ceia tradicional, e na hora que Jesus vai fazer a ceia, ele fala de 2. E ele fala numa forma que é para a gente repetir. Então, nós repetimos palavras que Jesus disse. Toda vez que a gente vai numa ceia, a gente se conecta a quem toma ceia em todos os tempos na história. Porque nós repetimos as palavras que Jesus disse. Quando você pega. Então, quando vocês cearem. Então, eu não sei se vocês, né? Eu já tomei várias vezes ceias durante um almoço. Várias vezes. Geralmente é na Páscoa. É um almoço de Páscoa, ou um almoço que junta a comunidade, um almoço comunitário, e no meio tem a ceia. Então, geralmente, quando faz aquilo, né, nesse modelo aqui. Enche o copo de todo mundo. Nessa hora de suco de uva. Eu também nunca fiz e achei maneiro. Achei profundo. A gente vai ter agora, nossa igreja vai ter agora no café da manhã, que é às 9 horas da manhã. Isso é coisa de menonita, eu acho. Mas esse então, considerando que nós estamos repetindo o que Jesus fez. Então, aquela da origem tem outros elementos que têm a ver com tratar uma dor, ressignificar ou passar por uma dor. Né, o passado, passar por uma dor. Eles estão saindo de uma identidade que não tinham, virando um povo que eles estavam fragmentados. Eles não conseguiam ver que eles eram uma família. E aí, todo o que está construído aqui vem tratando forte essa coisa de que família você veio, né, de que clã você veio, repetindo o tempo todo no Antigo Testamento o nome das famílias e pai de quem, filho de quem, vai chegando numa força de identidade de família que passa pelo sofrimento, para que tudo o que aconteceu, né, chegue em Jesus. E aí a gente tem aqui para nós, agora, alguém fala assim, nossa, mas reduziu muito, né? Com cálice. Não é só isso. Dá a impressão que Jesus ele pega 2 elementos super importantes, fala o significado, só que aquilo é porta de entrada de toda uma celebração a ser feita. Que está num contexto de um povo, que era muito claro de quem está lendo. Então é lógico que tem o pão, que representa o corpo, o sangue que foi derramado para perdão de muitos, mas existe a comunhão, existe a celebração, a mudança de identidade, o sentido de pressa, de estar atento, de estar alerta. Existe um pouco do amargo, da vida sofrida deles, né? Existe o pão sem fermento, que é sem pecado, de certa forma, ali que é Jesus. Puro. A ideia, sem fermento. De novo, a ideia do fermento, o fermento ele não é sempre ruim. Não. Mas na Páscoa é bem claro que... Na Páscoa porque o fermento ele é um sinal de... E o israelita sabia disso. Obviamente eles não tinham fermento químico, aqui a gente está falando de fermento orgânico sempre. E o fermento ele é um sinal de degradação. Então se você está indo na direção do puro e da vida, o fermento está indo na direção oposta. Então não faz sentido ter fermento, tem que tirar o fermento. Sim, então assim, me dá a impressão que às vezes a gente, por valorizar os 2 símbolos, diminui o símbolo do todo. Agora, última pergunta para a gente encerrar. Por que a gente precisa da verdadeira Páscoa que é Jesus? Por que não é tão perfeito assim não tão... Porque, na minha visão, porque nós somos os destruidores do unigênito. Então, nós precisamos de uma Páscoa que resolva a nossa condição de gente que precisa ser limpo, que precisa ser purificado. Nessa história, a gente é muito mais Egito do que a gente é Moisés libertador. A nossa história é uma história de Faraó que não destrói primogênitos, mas destrói literalmente, né? Não. Mas destrói o unigênito do Pai. Sim. Então a gente precisa de uma libertação que nos confronte no nosso status de destruidores
E que nesse confronto não nos destrua, mas onde a gente encontre misericórdia. E a cruz, ela traz esse escândalo, né? Porque... É isso que você falou, cara, eu não tinha pensado. A gente, quando vai ler essa história de Êxodo, tem a impressão teológica que Deus está fazendo a faxina do lado de fora e quem colocou o sangue não precisa da faxina e que por isso está protegido pelo sangue, dizendo, eu sou justo. E a gente... Você não vai fazer um pecado injusto e a gente se coloca de nesse me lugar. destruir, porque eu sou justo e eu só tô pondo sinal para você saber, ó, você não vai destruir porque eu sou justo. E não é isso. O que Jesus fala, o meu sangue vai purificar o seu pecado. Ou seja, o sangue de Jesus é, vamos dizer assim, para os egípcios. Mas lógico que é. Mas lógico que é para os gentios. Mas é lógico que é. Para o judeu, é claro. Assim, né? É primeiro para o judeu e também para os gentios. Então, é para os egípcios, é para os persas, é para os babilônicos, é para os assírios, é para todo mundo que estava fazendo... Brasileiros, para todo mundo que estava fazendo um monte de crocodilagem. O crocodilo... Usando a ideia do Egito, né? Aí foi uma é para lembrar, né, do Egito. Né? Ou leviatanizagem. Né? Mas a percepção que a gente precisa ter, e por isso que eu não gosto tanto da metáfora do meteoro. Entendi. Porque o sangue de Jesus, ele é terrível, cara. A gente não pode perder de vista que a graça que nos alcança, que a misericórdia que nos alcança e que nos dá a esperança para algo bom, vem de um evento tenebroso. Nas tradições mais litúrgicas, a gente lembra isso na sexta-feira com a sexta-feira tenebrosa. Uma sexta-feira escura, que tem um terceiro dia no domingo. Claro, tem uma ressurreição no domingo, é evidente. É a mesma ressurreição que está sendo celebrada aqui no Êxodo. É a morte que está encontrando vida, no fim das contas. Mas existe um evento terrível na sexta-feira. E aí, quando a gente olha para as pragas são um expurgo. As pragas são uma limpeza. Se a gente olhar do ponto de vista privilegiado de quem é o justo que Deus protegeu, as pragas não passam de limpeza étnica, inclusive. E essa é a grande tentação na história do cristianismo. Quem não morre é torturado, né, pelas pragas. Agora, quando a gente percebe que quem precisa da purificação, da limpeza, quem é Faraó... para a criação e não só para um... Somos nós. Aí a gente volta também na história da igreja para Francisco de Assis. Aí a gente volta também... Porque tem muito da história da igreja que a gente fala assim, poxa vida, perdemos o bonde da história, erramos na violência... Não, mas aí a gente volta para Agostinho dizendo, rebatendo as acusações que o Império Romano ficou fraco porque esses cristãos amam o próximo, porque esses cristãos se colocam no lugar do outro. Mas é isso. Por que o cristão pode parecer fraco? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele olha para esse mestre amado que ele mesmo condenou. E aí sou eu preciso dessa limpeza. Quando eu ministro a ceia, eu gosto de fazer no Evangelho de Marcos. E muitas vezes eu leio os últimos versículos ali, quando Jesus diz, esse é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E eu gosto de dizer que aqui é muita história em pouco texto. É muita informação em pouca palavra. Porque ele está dizendo sobre tanta coisa que aconteceu, mas está dizendo muito mais sobre coisas que acontecerão. E está dizendo sobre coisas que acontecem comigo. Porque ele está dizendo alguma coisa que tem a ver com a minha vida, com a nossa vida, com a vida da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Dizendo, olha, esse sangue aqui, isso aqui representa muito. E você tem tudo a ver com isso.
Então, quando a gente chegar lá no grande encontro, no grande banquete, no grande encontro que há de vir, aliás, essa é a figura, né? Então, a gente teve um momento lá, a primeira vez era um jantar, mas vai ter o grande banquete. No grande banquete, Jesus só vai tomar, ele vai voltar desse momento de não tomar do fruto da videira, né, desse jejum de uma coisa só, né, de não tá tomando vinho. Ele vai voltar nesse dia e vai dizer, então, alguém poderia dizer assim, mas vamos tomar agora. Ele vai dizer assim, não, por que você não vai tomar agora? Eu não vou tomar agora porque tem os caras que não chegaram ainda. Porque eu morri por muitos e esses muitos ainda não chegaram aqui. Então tem gente aqui agora que não chegou ainda. Tem gente que ainda nem ouviu a mensagem que vai experimentar essa transformação. Então, nesse sentido, a missão continua acontecendo. Então, para aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, experimentam isso, entregam isso pelas pessoas, então, essa história tem a ver com eu posso tomar agora. Mas eu também me lembro que, cara, eu tenho um amigo que eu queria tanto que tomasse. Então, assim, se eu de sã consciência falo assim, Jesus podia voltar e essa parada desse sofrimento que a gente vê acontecendo e de vez em quando está incomodando a gente, podia acabar logo. E esse pessoal aqui está falando, podia acabar logo esse sofrimento. Tenho certeza que tinha gente lá pensando como tem gente agora pensando. Eu podia morrer. Eu podia não passar sangue no umbral, eu podia morrer, porque não preciso mais continuar sendo escravo, ninguém vai bater mais em mim, eu não vou ter que servir aquele egípcio, eu podia morrer agora, eu quero morrer. Então tem gente com um desejo de morte, e esse compadecer de Jesus tem esse compadecer por pessoas que estão com desejo de morte hoje. Mas ele fala, mas a morte vence a vida. E eu estou vindo com essa vida sobre você, de um jeito que o dia que eu me encontrar com você, você vai saber desse encontro precioso onde eu trago você para cá, eu trago você para a mesa. Então, eu diria assim que quando eu penso sem muito consciente, eu vou dizer, Jesus, volta logo. Agora, quando eu fico consciente só um pouquinho, eu vou falar, não volta não. Eu falo, não volta não. Porque eu quero mais gente sentada nessa mesa. Eu logo lembro de um tio meu que eu queria que estivesse lá, que aparentemente não vai estar lá. Eu lembro de um vizinho, eu lembro de um amigo, eu lembro de pessoas que eu vi na rua, que, pelo que eu estou vendo, parece que eles não vão estar lá. Então eu quero que esses caras estejam lá. Então é pouco texto e muita história, só que aqui, na hora que eu olho para a história toda, para trás e para frente, fico pensando que tem coisa que eu preciso fazer para que mais gente sente lá. Eu quero uma mesa cheia, como quando eu faço uma festa na minha casa. E eu imagino que Jesus fala, naquele dia eu quero a mesa cheia. Naquele banquete. Eu gosto muito quando você usa as palavras aparentemente, parece. A gente não tem esse veredito final, ainda bem, mas é isso, esse senso de urgência ele tem que estar eu acho que esse texto ele é muito pesado, Paulo, muito carregado, mas assim, esse texto ele é muito pesado, muito carregado. Eu estava pensando aqui, porque ele aponta pro evento mais pesado e mais carregado da história. A gente passa muito tempo nas aulas de teologia sistemática, que você não gosta tanto, Marcos, com razão em alguns aspectos, e nesse aspecto com absoluta razão, falando das características de Deus. Comecinho de teologia sistemática, as primeiras cadeiras de teologia sistemática, a gente vai falar de tipo, quem é Deus, quais são as características dele. Os atributos. Os atributos comunicáveis ou não incomunicáveis de Deus. E aí a gente começa a falar, não, porque Deus é amor, esse é comunicável, porque o ser humano também pode ser amoroso. Mas Deus é onipotente. Não, esse não é comunicável. E aí a gente fica brincando com esses termos. E aí você faz aquela lista de coisas impressionantes, que é amor, é justiça, é onipotente, é onipresente, é onisciente, tudo que existe de bom, e a gente fala, Deus é isso aqui. Essa passagem está apontando para o dia que essas coisas todas, na figura de uma pessoa, elas morrem. O dia que Deus morreu. Então não tem como não ser carregado, não tem como não ser pesado. A esperança é que até mesmo o dia que mata Deus, nem ele prevalece. Pode até matar Deus.
que mata quem você quiser, pode ser destruidor de tudo, pode destruir até Deus. E que Deus vence. E agora a morte está a serviço da vida. Uma ironia desse texto que eu acho muito bacana é que os primogênitos que foram preservados vão ser os que vão entrar na Terra Prometida e perpetuar o nome da família. E isso é bacana, eles celebram os primogênitos que foram preservados, e a Páscoa que a gente celebra é o primogênito que não foi preservado. Aí você inverte. E que permanece o nome da família. Pois é. Então é o que deixa para que... É muito louco isso, né? Que transforma em família os que estão de fora. Exatamente. Pois é. Transforma, e aí a morte, ela nunca mais passa. Ele vai passar um dia, ela vai passar por cima, a Páscoa, né? A morte ela fica a serviço da vida. Do mesmo jeito que a gente vê na natureza, né? Uma árvore cai, e essa árvore que cai, ela aduba a próxima árvore que vai nascer. E agora, né, a morte está a serviço da vida, porque quando nós morremos para encontrar na outra dimensão essa transformação e ter essa experiência profunda. E nós fomos tocados por essa morte, e essa morte é que nos dá vida. Então, até a morte foi subjugada e está a serviço da vida. Nosso primogênito, a gente celebra o primogênito que deu a vida, para que a gente possa ter. Acho que é isso. Espero que você tenha tido uma boa Páscoa. Se você tem nos acompanhado, não deixe de comentar aqui, que eu sempre dou uma olhada lá nos comentários feitos no YouTube. Curte o vídeo, se você está ouvindo no Spotify também, compartilha, e a gente se vê na semana que vem com mais um podcast Cozinha da Mensagem. Tchau!